Olá, como vocês estão, queridos e queridas? Eu tenho falado aqui sobre esperar em Deus e hoje eu queria falar sobre buscar meu milagre urgente com todas as minhas forças ou sentar e ficar esperando a hora que Deus quiser fazer, do jeito que Ele quiser fazer. O que fazer? Qual dos extremos? E eu sinto que realmente é uma pergunta difícil e muitas vezes a gente fica confuso, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, em que é tudo tão rápido e dentro de uma cultura tão coach, em que existem tantos coaches e tantos vídeos motivacionais o tempo inteiro, né? Parece que a gente tem que estar ali sendo motivado e sustentado de alguma forma por essa injeção de ânimo. E eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra, né, coaches ou esse tipo de ensinamento ou cultura. Eu acho super importante a gente correr atrás dos nossos objetivos, levantar, trabalhar, ter motivação, continuar, persistir. Mas o que eu quero trazer aqui nesse vídeo é que justamente às vezes fica confuso qual é o nosso papel. Porque lendo a palavra de Deus, muitas vezes a gente entende que é necessário esperar em Deus e aí a gente fica com aquela dúvida entre buscar o meu milagre urgente com todas as minhas forças, fazer acontecer ou simplesmente parar e ficar ali esperando. E parece que quando essa confusão surge, a gente fica ali naquela indecisão e às vezes toma a atitude errada. Então, eu queria trazer esse tema porque realmente a gente vive hoje em tempos em que a cultura traz isso para nós, de que é necessário levantar e fazer a sua parte. E se você não estiver vivendo aquilo que você sonhou, é culpa sua. É porque você não fez o suficiente, é porque você não quer e você precisa estar extremamente motivado para fazer acontecer. Só que existem milagres que dependem de Deus. Então, parece que a gente tem que forçar Deus a fazer o que a gente precisa na hora que a gente precisa. E então, assim, eu acredito com todo o meu coração em milagre urgente. Eu acredito que Deus faz aquilo que a gente precisa, né, de uma forma ali milagrosa, surpreendente, com urgência também. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que a gente não pode esquecer do caráter paciente de Deus e o quanto Ele quer nos ensinar também a esperar nele, confiar nele. E então, como a gente encontra tudo isso? Como a gente faz tudo isso se combinar? De que forma isso acontece na nossa vida na prática? A gente passa por processos. Na nossa vida, Deus, quando a gente lê a palavra de Deus, ela tem um equilíbrio extremo e ela quer nos ensinar a passar por cada uma dessas fases e cada um desses momentos com a força necessária, com a energia necessária. Então a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. E existem momentos como esse em que a gente vai clamar com toda a nossa força e vai fazer de alguma forma esse milagre acontecer, porque Deus vai olhar para o nosso esforço. Mas existem então também todos esses momentos de espera, onde Deus vai nos ensinar a ser mais pacientes, a esperar nele, a confiar nele. E como eu sei o que está acontecendo e o momento do quê? Então, qual é o momento que eu estou vivendo? De pedir um milagre urgente e clamar com toda a minha força ou simplesmente ficar aqui parado esperando, né? Então, em primeiro lugar, a espera em Deus, como eu já falei nos outros vídeos, ela não é passiva, ela é uma espera em que eu me dedico a Deus e que eu acredito que Ele está lutando por mim e eu faço algo por isso. O meu trabalho é orar, jejuar, confiar, né? Então, existe esse outro lado em que eu preciso passar por processos e eles não vão acontecer do dia para a noite. E eu vou ter que sentar e esperar a promessa acontecer durante muito tempo. Mas nessa espera, eu vou continuar apresentando a minha causa para Deus. E eu vou continuar lutando por ela, porém confiando que o Senhor está fazendo melhor para mim
e no tempo certo tudo vai acontecer. Então esse é o equilíbrio e esse é o ponto de realmente esse encontro de todas as coisas. E para isso eu quero ler aqui um versículo que com certeza mexe com a nossa estrutura, porque vem de uma pessoa que sofreu muito. E a gente sofre muito, e quando a gente está sofrendo, a gente quer que a nossa vontade aconteça e acabou. E eu quero falar então aqui do livro de Jó. Jó passou por todas as tribulações ali, ele estava sendo testado, provado, tudo que importava para ele foi tirado dele. E aqui no capítulo 14, no capítulo 13, versículo 15, fala assim: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Então, embora o Senhor mate ele, tire a vida dele, ele ainda vai esperar em Deus. Então esse é um segredo que fez com que Jó, que era uma pessoa que ouvia falar de Deus, o visse, né? Conhecesse a Deus com profundeza, conhecesse a Deus de verdade. Ele teve esse coração de saber que por mais que Deus tirasse a vida dele, ele ainda ia confiar que Deus estava fazendo o melhor. Ele ainda ia esperar em Deus e não tirar os olhos do Senhor. Então, no momento que a gente tira os olhos de Jesus, entra o pecado, entra a maldade, entra a nossa própria vontade de fazer aquilo que a gente quiser. E aí a espera acaba. A nossa espera acaba, porém não era a promessa completa, não era aquilo que Deus tinha para a sua vida. Então Jó tá falando, por mais que Deus me mate, eu não vou tirar o pé daqui, eu vou esperar nele. Porém, ele fala, eu vou continuar apresentando a minha causa para Deus. Ele vai continuar falando para Deus o que ele precisa e como ele precisa. Então, esse é o ponto de equilíbrio que a gente precisa achar na nossa caminhada. A gente entender que existem momentos sim de espera, existem momentos que não dependem de uma busca intensa e de uma dedicação ali para pedir o milagre urgente. Esses momentos são importantes, mas existem também momentos em que a gente vai simplesmente falar, ainda que o Senhor me mate, eu estou aqui, Deus, esperando em Ti. Esse processo está quase me matando, está acabando com o meu coração, mas eu vou continuar esperando em Ti. E é aqui, nesse momento, que Jó está dizendo, eu vou continuar esperando em Ti, mas te apresentando aquilo que eu preciso, porque eu ainda preciso de algo. Então, é assim que você entende que a gente está assim numa cultura de rapidez, uma cultura de lute pelos seus ideais, faça acontecer e tenha ânimo, você tem um valor, porém existe um tempo para tudo e talvez a sua promessa precise de um tempo para se cumprir e Deus está cuidando desse tempo, contanto que você espere nele com todo o seu coração, se dedique a ele nesse tempo, se dedique a confiar nele com todo o seu coração, porque aí sim você vai entender se esse é um tempo de espera ou se esse é um tempo de buscar ardentemente o seu milagre. Com esse tipo de coração, você vai conseguir viver as duas coisas ao mesmo tempo. Então, esse é um ensinamento poderoso e uma chave no reino espiritual. E eu creio que vai tirar um pouco da confusão da nossa mente. Eu espero que te ajude a ficar menos confuso com o que fazer se o seu milagre não está acontecendo, apesar de você ter lutado com todas as forças. Ou te tirar da passividade, de ficar ali parado, esperando o dia e a hora que alguma coisa vai acontecer. Então existe um ponto de equilíbrio e o Senhor se importa com essa nossa postura. Então eu espero que tenha te abençoado, tirado a confusão da sua mente e te ajudado a entender um pouquinho mais do reino espiritual. Amém? E se esse vídeo foi bênção para sua vida, envia para uma pessoa que também precisa ouvir essa mensagem. E se inscreve aqui no canal, compartilha, né? Deixa o sininho ativado para que a gente continue refletindo e crescendo juntos no Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigada por ter ficado até o final.